Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aqui nós temos o relato da criação divina, o relato da criação do homem e da mulher, que é a obra-prima da criação. Aqui diz que Deus criou o homem no sexto dia, e diz que depois que Deus criou o ser humano, Deus ainda lhe deu um belo jardim e lhe deu o sábado também, que era um dia de descanso, ou seja, o homem ia fazer todos os seus afazeres ali, claro que seria os afazeres que não cansariam, né? E depois ali no sábado ele ia parar para contemplar a obra-prima da criação de Deus. Mas se o homem é a obra-prima da criação de Deus, por que Deus não o criou no primeiro dia? Sabe por quê? Porque Deus se importa tanto com o ser humano que Deus queria que tudo estivesse pronto, tudo estivesse perfeito para quando ele criasse o ser humano. A Bíblia diz que quando Deus chegou na terra, a terra era vazia e sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. E a primeira coisa que Deus criou, Deus disse: haja luz, e houve luz. Já imaginou se Deus cria o homem no primeiro dia? O homem ia ver o quê? Uma terra vazia, uma terra desolada. Ia ver o quê? Trevas. Mas Deus não criou no primeiro dia. Quando Deus criou o ser humano, tudo já estava pronto, tudo já estava perfeito. A Bíblia diz que no segundo dia Deus criou o lindo céu, para que o homem pudesse contemplar dia a dia aquele lindo céu azul perfeito. E diz que no terceiro dia Deus criou árvore de todas as espécies, criou a relva, né? Criou ali uma obra-prima, ou seja, uma obra-prima não, criou ali um quadro perfeito, um quadro com todas as cores, ou seja, árvore de todas as espécies, com vários tipos de frutos diferentes, um mais saboroso que o outro. Criou um lindo colorido ali, porque o homem, quando contemplasse, ele ia ver ali flores de todas as cores, de todas as espécies, lugar perfeito. No quarto dia, Deus criou ali o sol, a lua e as estrelas, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite. Já pensou o homem, depois de criado, contemplando aquele lindo céu azul estrelado? Que bela pintura iria contemplar, não é isso? E diz que no quinto dia ali, Deus criou os animais marinhos, ou seja, desde a grande baleia ao pequeno golfinho, as aves que voam no céu. Imaginai só, tudo isso Deus fez para o ser humano. E no sexto dia, logo no início, Deus criou animais grandes e pequenos, tudo para que fosse perfeito a criação do ser humano. E ali Deus criou o ser humano, e diferente de toda a criação, o ser humano foi criado, porque a Bíblia diz que Deus o criou à sua imagem, sua semelhança. Imagina aí que privilégio, né? E diz que Deus o criou à sua imagem e semelhança, e Deus teve que sujar suas mãos com barro ali para criar o ser humano, porque todas as coisas Deus dizia: apareça relva, apareça luz, e aparecia. Mas o ser humano, Deus o amou tanto que Deus o criou ali com suas próprias mãos, sabe? Porque Deus queria tudo perfeito para ele, mostrando o quanto Deus se importa com o ser humano. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa: nós continuamos sendo a obra-prima da criação, mesmo que nós tenhamos sido afetados pelo pecado, mesmo que a natureza tenha sido afetada pelo pecado, mas nós carregamos a marca de Deus. Você é importante para Deus. Deus te criou a sua imagem, a sua semelhança, e Deus quer restaurar em você a sua imagem moral. Você precisa se voltar para esse Deus Criador. Você sabe, queridos, Ele te ama tanto que Ele te criou lá no Jardim do Éden, lá no início da criação, no sexto dia, e Ele te salvou quando Jesus veio e se entregou por nós naquela cruz do Calvário. E sabe, esse mesmo Jesus em breve voltará. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. E sabe, mesmo não vivemos num mundo perfeito como era no princípio, e não foi Deus que o causador de todo o mal, você sabe que não foi, né? Foi o pecado que entrou no mundo, e por isso veio tanta coisa ruim. Mas hoje ainda existe coisas bonitas. Hoje a gente ainda pode contemplar uma flor, um lindo pássaro, aqueles grandes animais marinhos, né? Contemplamos ainda o sábado que o Senhor nos deu, que é um dia de descanso para nós. E tudo isso Deus fez o quê? Porque Deus se importa comigo e com você. Então, quando disser que você não é especial, lembre-se, você é a obra-prima da criação de Deus, e Deus te ama.